Paz de Cristo para todos. Amém. Boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Mais uma vez, eu gosto muito de estar aqui. Quando posso, né? Sou pastor de Carangola, como o pastor Anderson disse aqui, Minas Gerais. Então, quando tem a oportunidade de estar aqui no Rio, e o pastor me convida, né? Eu gosto muito de estar aqui. Por alguns motivos, cito dois principais, por causa da amizade que eu tenho com o pastor Anderson e com a pastora Michele. São pessoas que caminharam com a gente, caminham até hoje, mas caminharam lado a lado ali na DEVEC KJ1, me ajudaram muito, né? E são pessoas que a gente ama demais. Então é bom você estar perto de pessoas que amam, né? E como a gente está um pouco distante, quando a gente está com pessoas que amam, aí intensifica mais. Esse é um dos motivos, né? E outro motivo é pela excelência do trabalho dessa igreja. Quando eu chego nessa igreja, eu fico muito feliz, porque eu vejo pessoas trabalhando com excelência para Jesus, com um sorriso no rosto, querendo fazer aquilo que está fazendo. Isso passa para quem está entrando na igreja. E eu que sou pastor, dirijo uma igreja, isso alegra meu coração, né? Então eu quero parabenizar aqui, porque eu sei que isso é reflexo do pastor Anderson e da pastora Michele, mas cada colaborador aqui, cada diácono, diaconisa, pastores, né? São pessoas que trabalham para o reino de Deus com muita excelência, aqui na ADVEC Vila dos Teres. E eu queria que você parabenizasse, né? Agradecesse a Jesus, na verdade, aplaudindo a esse Deus pela vida dessas pessoas, né? Que chegaram aqui bem cedo. Obrigado, pastor Anderson, pastora Michele, muito obrigado pelo convite, pelo carinho. Estou acompanhado da minha, né, linda esposa, pastora Diva Aguiar, que me ajuda demais, demais. Sabe aquele texto que Deus deu, né, e falou assim: eu vou te levantar para Adão uma adjutora que vai te ajudar, que vai estar ao seu lado. Se cumpriu na minha vida com a minha esposa Diva, né? Pastora Diva Aguiar. Uma mulher que me ajuda. E homem aqui sabe o que eu vou falar, né? Todo homem procura uma mulher parceira. Todo homem procura uma mulher que te dê paz. O homem procura paz, irmãos, no relacionamento. Sabia disso? Se o homem não tiver paz no relacionamento, ele fica perdidinho. Ele vai fazer 3 horas extra, 4 empregos, vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, né? Porque ele procura a paz no relacionamento. E a minha esposa, ela trouxe a paz, né, dentro do relacionamento. Quero agradecer a vida da minha esposa, pastora Diva Aguiar. Te amo. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Verso 21. Louva a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Vou falar de algo que vocês já ouviram várias vezes, algo que vocês já ouviram também, direções de Deus para a vida de vocês, mas o Senhor colocou no meu coração essa palavra para estar ministrando essa noite. Marcos capítulo 5, verso 21. Fala da cura da filha de Jairo, né? Bastante conhecido no nosso meio. Diz assim a palavra do Senhor: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Agora você pula para o verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras,
disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amados, todo mundo passa por momentos difíceis na vida. A crise, ela, quando chega na nossa vida, a gente precisa entender o que fazer em meio às adversidades, em meio às crises. Eu, como pastor de igreja, como atendo pessoas, cuido de ser humano, cuido de famílias, eu tenho visto que muitas pessoas, elas, tomam atitudes erradas ou atitudes erradas diante de uma dificuldade, diante de um problema. E ao invés de conseguir sair daquela situação, às vezes a situação se torna ainda maior. Por causa de quê? Por causa das decisões, por causa daquilo que foi feito no meio do furacão, da tempestade, da crise. Estamos diante de um texto onde, é claro, está bem claro, aquilo que nós lemos aqui. A família estava com problema, Jairo estava com problema, a filha estava morrendo, muito doente. E quando uma criança, quando alguém na família, quando alguém querido fica doente, todos que estão ao redor são afetados, todos. Ainda mais um pai e uma mãe. E aqui o foco é sobre Jairo. Imagina o coração daquele homem, entristecido, desesperado. Por causa de quê? Por causa da não resposta do que ele tinha como poder social conhecido, talvez, poder também financeiro, que ele, como ele tinha, era muito conhecido, mas diante de tudo isso que ele tinha, humanamente falando, não obteve a resposta que ele precisava. Imagina correndo de um lado para o outro e a filha continuava doente. Mas a Bíblia diz que surgiu um dia, que a vida daquele homem mudou. E não foi por causa somente da decisão dele, mas é por causa de um Deus que muda a vida de qualquer ser humano. Por causa desse Deus que mudou a tua história e tem poder para mudar a tua história. Por causa do nosso Jesus, Ele trouxe a solução para aquela família. Ele trouxe a resposta para aquela família. Ele trouxe a cura para aquela menina. E aí trouxe a alegria de volta para aquela casa. Então, diante de um culto da vitória, o que nós devemos fazer em tempo de crises? Quais são as etapas? Eu dividi aqui essa mensagem em 3 etapas. Eu até anotei aqui. A primeira etapa, que a gente precisa ter, ou passar, ou realizar para obter a vitória, é, primeiro, buscar auxílio. E quando buscar auxílio, reconhecer que Jesus é Deus e Senhor na nossa vida. Segunda etapa, caminhar com esse Jesus. Caminhar com Ele. Terceira etapa, ir até o fim. Como o pastor Anderson diz aqui, continuidade. Então eu dividi em 3 etapas. A primeira é essa, reconhecer, buscar auxílio e reconhecer que Ele é Deus. Jairo ouviu falar de Jesus. No meio da crise, no meio da adversidade, ele ouviu
que Jesus estava novamente naquele lado do lago. E eu quero abrir um parênteses aqui, dizendo para você, a Bíblia, quando coloca uma palavra num texto ou num contexto, nós temos que fazer menção disso, tomar bastante, olhar com um olhar mais clínico, para entender aquilo que está sendo dito através daquela palavra. Quando diz que Jesus passou outra vez, ele está dizendo assim, é uma nova oportunidade que ele estava dando. Está dizendo aqui que ele já tinha passado naquele lugar, e ele estava passando outra vez naquele lado. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus é o Deus das oportunidades. O nosso Jesus é o Deus das novas oportunidades. Os homens às vezes fecham portas ou declaram que é o fim por causa da nossa vida, por causa daquilo que talvez fizemos, erros que cometemos. Mas o nosso Deus é o Deus da nova chance. Eu sou resultado de um Deus que me deu uma nova oportunidade. Eu fiquei afastado do Evangelho durante 8 anos da minha vida. E nesses 8 anos afastado do Evangelho, minha vida ficou destruída. Eu estava no Rio de Janeiro, morava no Rio de Janeiro nessa época. Vida totalmente destruída, não conhecia a pastora Diva, com a vida entristecida. E aí eu estava afastado de Deus. E aí esse Deus me deu a oportunidade novamente. Ele passou para novamente do lado da minha vida. E me deu a oportunidade para eu reconhecer que Ele é o Deus que eu precisava. Sabe o vazio que eu tinha? Eu tinha um vazio dentro de si, dentro de mim. Eu tentava preencher com várias coisas, várias situações e não conseguia. O Senhor me deu a oportunidade de mostrar para mim que Ele é o Deus que supriu qualquer vazio existencial que havia dentro de mim. Hoje eu sou uma pessoa feliz, hoje eu sou uma pessoa completa, porque esse Deus é o Deus da nova chance. Ele me deu uma nova oportunidade, me deu uma família, me deu o ministério pastoral. Olha que Deus maravilhoso. Se não fosse Ele, talvez eu nem estaria vivo hoje. Esse é o mesmo Deus, o teu Deus, que te dá uma nova chance talvez nessa noite. Eu não sei, talvez você entrou aqui com uma palavra de derrota sobre a sua vida, dizendo, acabou para você. Já era. Não dá mais, mas eu te digo, o Deus da nova chance está aqui nessa noite para dizer para você, uma nova porta se abre, uma nova oportunidade está diante de você, para que você, como Jairo fez, agarre essa oportunidade e você vai ver que a tua vida vai mudar para sempre, porque o nosso Deus é o Deus da nova chance. Ele tem uma nova chance, Jairo. E aí o que ele vai? Ele vai até Jesus. Ele reconhece, ele ouve falar desse Deus e reconhece que ele poderia mudar a história da vida dele. Ele reconhece que Jesus era Deus. Como é que você sabe disso, pastor? A Bíblia é clara, no verso 22, quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra. Judeus, pessoas naquela época, não se prostravam diante de homens. Como a gente não faz isso, Só diante de Deus. E quando Jairo se prostra e começa a adorar Jesus, ele está reconhecendo quem era Jesus na vida dele. Que coisa linda, Não basta você só procurar auxílio. Nós somos especialistas em pedir socorro quando o negócio fica feio para o nosso lado. Nós somos especialistas, mas a questão não é pedir só socorro, é a quem pedir socorro. É quem chegar. Porque nós temos um Deus que está diante de nós, pronto para nos ajudar. Pronto para ajudar você. Você sabia que Deus tem solução para essa causa que você está passando? Você sabia que Deus tem solução para essa circunstância que você está vivendo? Ele tem solução para a doença que talvez você esteja num momento de enfermidade. Jesus continua curando. Jesus continua se manifestando poderosamente no meio da família. Talvez o seu casamento já era aos olhos do homem, mas eu te digo, Deus ainda recupera casamentos, Deus ainda é o Deus da família. Ele reconhece,
né, que Jesus é o que poderia ajudá-lo. Então o que ele faz? Ele vai até o Senhor e se dobra, prostra diante desse Deus. E não é num momento tão simples para Jairo, amados. Vem comigo no texto. Deixar uma filha doente em casa e procurar ajuda, né? Esquecer disso no momento e só adorar a Deus, isso tem um valor muito grande. É por isso que o Senhor, né, ele chamou a atenção de Jesus, porque isso tem um valor. Irmãos, eu não sei o que você deixou lá fora, mas você está diante de um Deus que merece ser adorado e glorificado. Eu estou dizendo para você, né, por alguns momentos, algum momento agora que você está aqui dentro, esqueça o seu problema lá fora e se entregue de corpo, alma e espírito a esse Deus maravilhoso. Se prostra diante dele dizendo assim: o Senhor é o Deus da minha vida. Eu estou aqui para te adorar, para te louvar e para te glorificar. Não fique com o pensamento lá fora, achando soluções, talvez no momento que você está aqui dentro. Não, é o momento de você reconhecer que Ele é merecedor da sua adoração, do seu tempo e da sua atenção. Jairo esqueceu por um momento a sua filha que estava doente na sua casa e se dobrou, se prostrou diante do Mestre, diante de Jesus e o adorou. Isso chamou a atenção de Jesus. Isso chamou a atenção de Jesus. O que você pode fazer nessa noite para chamar a atenção desse Deus maravilhoso? Amados, em nome de Jesus, você está no lugar certo. Saiba disso, você está numa igreja que adora um único Deus. Você escolheu o melhor lugar onde você poderia estar. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Mas saiba que Deus quer você por inteiro. Deus não quer só parte de você. Deus quer você por inteiro. A sua alma, o seu espírito e o seu corpo também. Jairo fez isso quando se prostra diante desse Deus maravilhoso. E aí, né, ele diz e faz um pedido ao nosso Jesus. Ele diz no verso 23: Jesus, vamos lá em casa. Eu estou contextualizando. Vamos lá em casa. Minha filha está doente, está morrendo. Quando o senhor chegar lá, eu vou pedir que o senhor faça o seguinte, né? O senhor vai, impõe as mãos sobre ela, e eu creio que ela vai sarar e vai viver. Sensacional o que ele fez. Orou, adorou, fez um pedido. Isso aí. Deus ouviu o pedido dele. Mas aí, amados, escuta comigo. Quando ele diz para Jesus o que Jesus deveria fazer quando chegasse na sua casa, aí ele está tentando explicar como Jesus iria trabalhar para curar a filha dele. E a gente sabe muito bem, você sabe, você já ouviu isso várias vezes, Deus faz da maneira dele. Deus age do jeito dele, amados. Saiba que quando você chamar a atenção de Deus, saiba que quando você clamar ao Senhor, você se prostrar, deixa Ele agir da maneira dele. Fica tranquilo, porque você não vai entender às vezes como Deus vai fazer. Eu não entendo. Mas como Ele faz, a gente não entende. Mas que Ele faz, Ele faz. É porque a gente às vezes quer botar Deus dentro da nossa caixinha, do nosso mundo, para trabalhar da nossa maneira, do nosso jeito, para que a gente possa entender quando Ele estiver agindo. Oh, meu irmão e minha irmã, saiba que Deus pode estar agindo hoje na sua vida e você nem sabe, você nem consegue entender o trabalhar e o agir de Deus, porque Ele faz dessa maneira. O nosso Deus continua sendo Deus do sobrenatural. Ele age, mesmo sem você entender. Quantas vezes eu perguntei ao Senhor: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu sentia Deus agindo. Eu sentia Deus agindo. Jairo aqui, talvez ele quisesse, né, mostrar a Jesus como ele deveria agir. E aí Jesus
né? Quando ouve isso, ele nem responde, ele só diz assim: eu vou com você. Aqui é a segunda etapa para ter uma vida de sucesso e uma vida vitoriosa. Caminhe com Jesus. Jairo foi até Jesus, saiu da sua casa e foi buscar ajuda sozinho. Mas agora a volta é diferente. Quem está junto com ele? Jesus. Você sabe como é diferente caminhar com Jesus, né? Você lembra quando você estava sozinho? Quando você tentava vencer suas guerras, as suas adversidades, os seus problemas, sozinho, sem Jesus? Não, é totalmente diferente, é difícil, é impossível. Mas com Ele, tudo muda, irmão. Quando Jesus fala assim pra gente: eu vou contigo, isso dentro de você traz no mínimo paz. Porque você sabe que você não está caminhando sozinho mais. Porque tem um Deus que tudo pode, que está ao seu lado. E Ele age mesmo, como eu falei, sem entender. Mas Ele está ao seu lado. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, caminhe com Ele. Quer um segredo? Continue ao lado do Senhor, buscando, pedindo, para que Ele possa estar junto contigo. Você vai ver que a sua vida vai ser totalmente diferente. A Bíblia diz isso. Jairo saiu da sua casa, foi até Jesus, de uma maneira. Quando ele volta para a sua casa, quem está do lado dele? O Senhor. E aí, no caminhar, na volta para a sua casa, quem toca na orla do vestido de Jesus? A mulher do fluxo de sangue. Olha como já está diferente. Um milagre acontece. Não foi com Jairo. O milagre já está acontecendo só na volta para a sua casa. Porque Jesus, caminhar com Jesus é dessa maneira, irmãos. A gente começa a ver milagres acontecer. Como a gente leu aqui, testemunhos de vitória, é Jesus caminhando com você, e você começa a ver irmãos sendo abençoados. Ô pastor, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Deus fez na vida daquela mulher do fluxo de sangue. Ele está dizendo assim: eu faço na sua também, Jairo. Deus está demonstrando que o mesmo Jesus que curou aquela mulher instantaneamente, e o fluxo de sangue parou de acontecer na vida daquela mulher que estava 12 anos sangrando. Ele estava mandando um recado para Jairo: pode edificar a sua fé, meu filho, porque eu estou ao teu lado. Eu curei esta mulher, eu sou o mesmo que vou curar a sua filha. Ah, meu irmão, minha irmã, eu não sei se você sabe, mas Jesus está mandando uma mensagem para você. O mesmo Deus que salva, o mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que abre portas, o mesmo Deus que faz um livro ser best-seller, é o mesmo Deus que vai mudar a tua história, é o mesmo Deus que vai transformar a sua vida, é o mesmo Deus que vai te curar, é o mesmo Deus que vai salvar a sua família. Deus está ao teu lado. Oh, como é bom saber que Jesus está comigo. A história é diferente. Aquele homem começa a voltar com Jesus e o milagre já começa a acontecer. Mas a Bíblia diz que enquanto Jesus está cuidando daquela mulher do fluxo de sangue, a história de Jairo estaciona no olhar humano. Cadê Jairo? Do versículo 24 até o versículo 34. Só fala da mulher do fluxo de sangue. Mas Jesus estava voltando para resolver o problema de quem? De Jairo. Imagina o coração daquele homem. Filha morrendo. E Jesus parando aos olhos deles, dizendo assim: está atrasando e minha filha está morrendo, não vai dar tempo. Porque nós somos assim, irmãos, nós somos imediatistas e achamos que Deus, precisa do tempo, para nos abençoar. Deus não precisa, irmãos. Ele é dono de tudo e Ele controla todas as coisas. Só que
o foco do texto ali muda para a mulher do fluxo de sangue. E a história de Jairo para por um tempo. O que significa isso, pastor? Simples. Todos nós passamos por isso, irmãos. O tempo que parece que nada muda. A promessa existe, Jesus está ao teu lado, mas a vida parece que continua a mesma coisa. Jesus disse: eu vou com você. Está caminhando com ele. A mulher do fluxo de sangue é curada. Mas e a história de Jairo? A filha continua doente. A filha continua morrendo. E ele não obteve a resposta. Irmãos, todo mundo passa por isso. É o que a gente chama tempo de Deus na nossa vida. Para que você possa obter a tua vitória, você precisa passar por esse tempo. Que parece que nada está mudando. Parece que as coisas continuam da mesma maneira, mas só parece. Deus continua trabalhando em teu favor. Deus continua fazendo grandes coisas. Eu sempre uso esse exemplo, irmãos, quando eu prego essa palavra. Que eu lembro de Noé. Que quando você conhece a história de Noé, Deus manda Noé entrar na arca, fabricar a arca, construir a arca, e depois dar a direção para que ele entrasse na arca, colocasse os animais, seus filhos, nora, sua esposa, e aí Deus fecha a arca, e aí chuva, água para todo lado, a arca sobe. Há uma promessa de Deus para aquele tempo. Ele ia destruir tudo, ia refazer uma nova história, um novo tempo, um novo mundo. Ia começar a partir daquele momento. Mas dentro da arca, todos os dias pareciam as mesmas coisas. Noé tinha que cuidar dos animais, cuidar dos seus filhos, da sua família, né? E ao redor da arca, o controle não era dele e só água. Todos os dias pareciam as mesmas coisas, nada mudava. Mas existe um Deus que estava mudando o mundo ao redor daquela arca. Quando aquela arca para, a porta se abre, tudo seco, o mundo já não era o mesmo. Deus tinha transformado todas as coisas para um novo tempo. Pastor, o que quer dizer isso? Eu quero dizer para você que talvez você não esteja vendo, mas Deus está trabalhando em teu favor. Talvez você não esteja vendo, mas agora, exatamente agora, na sua casa, existe um Deus que está transformando aquele ambiente. Sabe quando você chegar lá, vai ser totalmente diferente. Eu profetizo em nome de Jesus. Ao entrar naquela casa, você vai ver a diferença que Deus já está realizando na sua vida. Você pode estar aqui achando que nada está mudando, mas Deus está naquele trabalho, naquela empresa, transformando aquela empresa. E amanhã, quando você botar o pé naquela empresa, você vai ver a diferença, porque Deus trabalha mesmo quando a gente não está vendo. Pode ser que você ache que esse tempo nada está mudando, mas Deus está contigo, Deus está com você. E se Deus está com você, pode ficar tranquilo que Ele está alterando a rota, está mudando o paradigma, está mudando as situações, e no tempo certo você vai ver aquilo que Deus já transformou na sua história. Coisa linda de Deus. Aí diz que Jesus resolve o problema daquela mulher do fluxo de sangue. E aí volta no versículo 35 a focar em Jairo. Olha o que diz, né? Vem as pessoas, versículo 36, né? Diz que no 35 ele estava falando ainda, e veio o pessoal dizendo: não incomoda mais o mestre, não precisa mais levar o mestre. Essa é a palavra. Não precisa mais caminhar com ele. Deixa Jesus, volta sozinho. Libera Jesus. Por quê? A notícia é ruim. Irmãos, aprenda o seguinte:
Notícia ruim, notícia boa, continue com Jesus. Se os dias são maus, continua com Deus. Se os dias são bons, continua com o Senhor. Se a porta fechou, continua com Deus. Se a porta está aberta, continua com o Senhor. Não é por causa de notícias ruins que você precisa liberar o mestre. É isso que eles estão dizendo assim. Jesus não precisa mais com você, não. Deixa ele ir embora. Vem, só volta. Vamos enterrar a menina. Mas você lembra o seguinte, amados. Quando Jesus libera uma palavra, ela não cai por terra. Às vezes as nossas palavras humanas, elas não têm poder para sustentar, né, para sempre. A palavra do Senhor é eterna. Por isso diz que, né, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. A palavra do Senhor não cai por terra, ela permanece para sempre. Quando Jesus faz uma promessa sobre a tua vida, não é que você vai esquecer e ele vai esquecer. Não, ela vai permanecer. A palavra, aquela promessa vai permanecer sobre a tua história, sobre a tua vida, meu irmão. Vai acontecer. Vai atingir você, vai atingir tua geração, os seus filhos, os seus netos. Vai acontecer. Por quê? Porque é promessa de Deus, é promessa, é palavra que sai da boca de Deus, é eterna. Então quando Jesus diz para Jairo, eu vou com você, ele está dizendo, eu vou curar sua filha, eu vou resolver esse problema. Aí vem os homens e diz assim, pode deixar, já acabou. Amados, foi o que o pastor Anderson disse aqui, e é um segredo que eu tenho visto como pastor, é exatamente isso, continuidade, resiliência. Todo crente precisa ser resiliente. Todo crente precisa ser, né, uma pessoa que dá continuidade à sua vida cristã, à sua caminhada. Não pode desistir por qualquer situação. Olha só o que Jesus diz para ele aqui, ó. Tendo ouvido essas palavras, no verso 36, disse ao principal da sinagoga, que é o Jairo, né? Não temas, crê somente. Essa foi a palavra de Jesus. E qual foi a palavra dos homens? A tua filha está morta. Para quem enfadas mais o mestre? A pergunta é o seguinte: em quem eu acredito? A pergunta que eu deixo para você responder: em quem você está acreditando? Naquilo que você está vivendo? Na circunstância da sua vida, nesse problema que está gritando, dizendo para você, acabou, já acabou, igual fizeram aqui, não dá mais, está morto, é o fim. É isso, é nessa palavra que você acredita, ou na promessa de Jesus sobre você, sobre a tua vida, dizendo assim, continue, creia, mantenha-se de pé, creia, a promessa está firme, creia, vai acontecer, creia. Eu vou fazer, creia. Eu vou curar, creia. Eu vou salvar os seus filhos, creia. Eu vou entrar na tua história, creia. Eu vou mudar aquela casa, creia. Eu vou abrir uma porta, creia. Essa doença não vai te matar, creia. Oh, meu irmão e minha irmã, em quem você está acreditando? Eu quero te dar um conselho como um pastor que quer o teu bem. Continue de pé, continue acreditando, porque o meu Deus, Ele não falha. Oh, o meu Deus não falha não. Eu já vi homens falharem, eu já vi promessas humanas não concretizarem, não acontecer, mas todas as promessas de Deus, elas acontecem. Oh, eu não sei se você está acreditando naquilo que eu estou falando, mas eu me encho de Deus nessa noite para dizer para você que o Senhor vai fazer na tua história, na tua vida, na tua família. No nome de Jesus, creia, por favor, creia. Aleluia! Mira sui canchuri la bara sumiran turarás. Hara canchuri calabara
Há um Deus aqui trabalhando nessa noite. Há um Deus, eu sinto o Espírito Santo aqui trabalhando no meio dessa igreja, dizendo para você que Ele continua o mesmo. Deus não muda, Deus não muda, Ele é eterno, Ele continua o mesmo ontem, o mesmo hoje, Ele vai ser para sempre. Em nome de Jesus, creia. Se você esquecer tudo que eu falei hoje, só leve isso para casa. Creia. Porque quando você chegar lá num ambiente que vai te confrontar, num ambiente que vai duvidar da tua fé, você precisa trazer essa palavra ao teu coração para te encher de esperança. Sabe, quando você bater de frente com o problema lá, sabe, você vai lembrar, eu vou lembrar, lembra da palavra que Deus está me usando nessa noite, dizendo para você assim: creia, tenha fé, acredite. Você vai se encher de esperança, dizendo assim: o pastor Sano disse que ele vai fazer. Deus nunca deixou de agir na sua vida. Sabe, meu irmão, já passei por situações muito difíceis na minha vida, como você, lutas, adversidades. Mas eu te digo, com toda a experiência, eu falo acima desse altar aqui, usando a verdade que permeia a minha vida. Todas as promessas de Deus sobre a minha vida aconteceram. E aquelas que ainda não aconteceram, vai acontecer. Todas as promessas que Deus fez sobre a minha história, da minha família, tem acontecido e vai acontecer. Deus não me ama mais do que você não, meu. Ele ama você também, como amou Jairo aqui. Ele disse para Jairo: meu filho, não temas, crê somente. Aí Jairo tomou a decisão que você e eu devemos tomar. Sabe o que ele fez? Ele não disse assim para Jesus: Jesus, vou enterrar minha filha. Você ouviu, né? A notícia veio. Não deu tempo. Eu sei que o senhor teve que parar para resolver o problema da mulher, do fluxo de sangue. Eu sei. Eu entendo, Jesus. O senhor teve que fazer isso. E nesse inteirinho, nesse tempo aí, minha filha morreu. Eu entendo. Então, não precisa mais não. Eu vou lá, vou enterrar. Foi isso que Jairo fez, irmãos? Jairo não desistiu por causa da palavra que ele ouviu. Não, a Bíblia diz que, ele continuou com Jesus, seguindo com Jesus, a decisão correta. Qual é a decisão que você vai tomar? A sua decisão nessa noite vai mudar a tua história. Você sabia disso? A sua decisão nessa noite vai mudar a tua história. Que isso, pastor? Sim. Você decidir conseguir, e continuar seguindo a Jesus, mesmo quando tudo diz não. Mesmo quando as circunstâncias é a contrária, você continua seguindo esse Jesus. Ou você que está aqui e ainda não tomou essa decisão de seguir Jesus, é hoje a noite de você se decidir. Você sabia que foi uma noite como essa que mudou a minha história para sempre? Eu falei aqui no início, eu fiquei afastado 8 anos, mas uma noite Jesus me deu uma nova oportunidade. E eu vi a voz de Jesus dizendo assim: eu vou mudar a tua história. 19 anos atrás, 20 anos atrás, isso eu vi minha vida destruída, acabado, infeliz, sem família. E aí eu vi aquela voz dizendo assim: se você acreditar nessa palavra e acreditar em mim e me der uma oportunidade, eu vou mudar a tua vida. Eu acreditei, eu voltei para Jesus e estou aqui dizendo para você: Ele pode fazer isso na sua vida. Deus é poderoso, irmão. Então a decisão que você tomar hoje vai mudar a tua vida para sempre. Jairo tomou a decisão de continuar com Jesus. A Bíblia é clara aqui dizendo que Jesus chega à casa dele e cura aquela menina, mesmo quando as pessoas não acreditavam. Ele levanta aquela menina e diz: Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. Aquela menina foi curada. Jesus dá uma direção, dê de comer para ela, continue sua vida normal. E a história daquela família mudou para sempre. Eu estou dizendo para você de uma família que poderia ter uma história fatal de derrota
e de uma família que trouxe uma tragédia, de uma morte de uma filha com 12 anos, início de uma vida, sonhos. Mas nós estamos contando uma história de vitórias. Uma história de vitória. Sabe por quê? No meio daquele momento de derrota e de aflição, de tristeza e de crise, Jesus entrou naquela família. Eu queria que você ficasse de pé, por favor, no seu lugar.